Vamos ver na prática como é que isso aqui funciona. Agora, vou fazer um exemplo de como ocorre esse processamento. Um neurônio simples, o neurônio mais básico, ele pode ser visto como uma chamada porta lógica, né? Porta lógica universal. Ou seja, você consegue fazer aqueles operadores AND, OR, você consegue criar um neurônio para que o resultado do processamento das entradas seja verdadeiro ou falso, representando a saída booleana, né? Para isso, você simplesmente tem que definir os valores de peso e os valores de limiar. O exemplo aqui vai ser com um neurônio que calcula e determina o resultado do AND. Nessa tabela aqui, essa nossa rede, ela tem duas entradas, certo? Ela tem aqui a entrada x1, que é o valor do primeiro operador, digamos assim, da expressão booleana, e a entrada x2, certo? Então, aqui seria o x1 e o x2. Nessa tabela aqui, eu estou mostrando os possíveis valores lógicos da operação AND, né? Entenda isso aqui como o seguinte: 0 é falso, 0 corresponde ao falso, e o 1 corresponde ao verdadeiro. Então, 0 com 0, o resultado final, aqui na coluna Y, é 0. Ignorem o U por enquanto aqui. 0 e 1, ou seja, falso e verdadeiro, dá falso, verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, perdão, e verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, certo? Bom, esse neurônio, com esses valores aqui de entrada, a gente consegue, usando esses valores W aqui, W1 e W2, nós conseguimos, ao aplicar cada uma dessas entradas aqui nesse nosso neurônio, ele vai conseguir calcular o valor booleano dessa operador AND aqui. Agora sim, deixa eu fazer copiar aqui essa figurinha para jogar lá para outra ferramenta. Como é que isso aqui funciona? Vamos ver como é que acontece a propagação aqui, né? A propagação, ela sempre acontece da frente, da entrada para a saída. Vamos usar aqui os valores, propagar cada um desses valores de entrada aqui, para ver como é que acontece o cálculo dos somatórios e até chegar na saída. Bom, primeiro caso, vamos fazer com esse primeiro par aqui de valores, 0 e 0, certo? Como é que funciona aí o processamento? Você aplica essas entradas na rede, 0 e 0, certo? E aí você faz o cálculo desse somatório para chegar no valor I. Nós temos duas entradas, x1 e x2, então esse nosso somatório vai resultar em dois valores. Então eu vou ter um somatório que vai ser o x1 vezes W1 mais x2 vezes W2. Vamos lá. x1 substituo pelos valores, x1 está valendo 0. O valor do peso, eu coloquei aqui. Está em roxo aqui na foto. Então, o valor do peso, W1, está valendo 1 vezes 1, mais o x2 está valendo 0, vezes W2 está valendo 1. No fim das contas, eu vou ter aqui 0 vezes 0, que vai dar 0, mais 0. Então, o resultado final aqui vai dar 0. Ou seja, o que é esse 0? Esse 0 é o valor de saída aqui, saída U da nossa rede. Então, o resultado do processamento desse neurônio deu 0. Para eu ter a saída final Y, eu tenho que passar esse valor intermediário U pela nossa função de ativação φ, certo? Qual que é essa função de ativação? Essa função de ativação, ela está aplicando aquela que a gente viu antes lá. Temos aqui uma entrada, tem um parâmetro Z aqui, né? Se o valor U for maior do que Z, no caso Z está valendo 1, então o resultado é 1. Se não, o resultado é 0.
Bom, para esse momento aqui, o nosso valor U foi 0. Então, 0 é maior do que 1? Não é? Vai se encaixar nesse caso contrário aqui. Então, a saída Y para esse primeiro par aqui vai ser 0. Então, esse Y aqui, 0. De novo, né? O Y é o resultado da aplicação da função de ativação sobre o valor da saída U. E no nosso caso, simplesmente verifica se ele é um valor maior ou não do que esse parâmetro Z aqui. Pronto. Uma vez que você encontrou o valor Y, termina a propagação dos sinais pelo seu neurônio. Se esse neurônio estivesse conectado aqui com outros, né, esse valor Y0 se propagaria pelas sinapses de entrada. Vamos fazer mais um cálculo aqui agora para ver, vou fazer de outra cor. Vamos pegar esse caso aqui, ó. 0 no A e 1 no B. Então, para essa entrada aqui, eu vou ter o valor 0 e aqui o valor 1. O cálculo é o mesmo. Vai ser x1 vezes W1 mais x2 vezes W2. Olhando aqui para o nosso esquema, o x1 está valendo 0, o W1 continua em mais 1, 0 vezes 1, mais o x2 agora é 1, 1 vezes W2, que W2 está valendo 1 aqui. Isso aqui vai dar 0, 0 mais 1, no fim eu vou ter 1. Então agora, o resultado dessa saída U intermediária foi 1. 1 aqui, certo? Aplico essa saída intermediária na função de ativação. Então aqui agora vai ser 1 é maior do que 1. 1 não é maior do que 1, então continua sendo 0. Então, nesse caso, novamente, a saída vai ser 0. Entenderam como é que funciona o processamento? Simples, né? Só fazer o somatório das multiplicações e depois passar pela função de ativação. Vamos testar com esse último valor aqui, só para fazer um último exemplo. Esse último valor, mais 1 e 1 para as entradas, né? Então, vamos lá. Então, vai ser x1 vezes W1 mais x2 vezes W2. Então, eu tenho x1 valendo 1, W1, peso, está aqui, continua 1, mais x2, 1 vezes 1. Aqui dá 1, no final vou ter o valor 2. Meu U vai ser igual a 2, certo? Voltando aqui, então, agora o meu U deixa de ser 1 e passa para 2. Aplico, então, o valor 2 na função de ativação. 2 é maior que 1? Sim, vai entrar nesse caso aqui, ó. Então, o resultado y, nesse caso, vai ser 1, né? Ó, porque 2 é maior que 1? Sim, 2 é maior que 1. Então, o retorno da função de ativação é 1. O valor y final é o retorno da função de ativação. Temos 1 aqui. Então, a gente viu, por esses três primeiros aqui, fechou, né? 0, 0. Aqui vai dar 0 também, porque é simplesmente o inverso, né? 0. E no fim, quando foi verdadeiro, verdadeiro, o valor deu 1 positivo. Com isso, ficou demonstrado que, com essa rede neural, que usa esses valores de peso aqui, para W1 e W2, e esse valor de saída Z, eu consigo ter um neurônio artificial que desempenha o papel do ENG. Esses valores, tanto os valores, deixa eu tentar usar a caneta aqui, tanto os valores de pesos, que são os Ws, quanto os valores do limiar, que por enquanto a gente está chamando de Z, precisam ser determinados. Não são... Eu quero que você teste um valor para W1, para W2 e para Z, que
Vejam, ó, usando o mesmo neurônio, ele é o mesmo, tem o mesmo formato daquele neurônio anterior, que era o END. Usando o mesmo neurônio, simplesmente mudando os valores de peso e valores de limiar, eu vou conseguir fazer com que esse neurônio reconheça agora o OU, o operador OU, certo? Vai depender só dos valores de peso e limiar. Então, eu queria que vocês encontrassem valor. Qual valor você pode usar para W1, qual valor que você pode usar para W2 e qual valor que você pode usar para Z, que ao aplicar aquele processamento da rede, você consegue fazer com que a saída dela seja os valores do operador OU aqui, né? Que no caso vai dar 0 para quando os dois forem falsos e verdadeiro para quando ao menos um deles seja verdadeiro. Então vamos lá, alguns minutinhos aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as duas fórmulas aqui. Então, U é igual a somatório WJ, ou melhor, né? Deixa eu tentar apagar isso aqui, borracha. U vai ser igual ao somatório de XJ vezes WJ, ou seja, mesmo esquema, né? Você vai ter aqui U igual W1 vezes X1 mais, ou o contrário, tanto faz, né? W2 vezes X2, isso para o U, né? O valor dessa função de ativação aqui, a função φ de U, ela que dá o valor V. Ela, considerem lá a mesma de antes, né? Ela vai verificar se o valor U é maior do que Z. E aí ela vai retornar 1, se U maior do que Z, ou 0, caso contrário.